Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócio Delas. Eu sou a Lívia, host do podcast, e hoje, ouvindo o pedido de vocês, mas eu estou muito lisonjeada também de receber Cris, chefe e fundadora do Keentown Project, certo? Isso, certíssimo. Obrigada, Cris, por aceitar nosso convite. Estou Imagina. lisonjeada de te receber aqui. Eu O povo tô muito. pediu. Gente, minha mãe, quem mais? Muita gente pediu. Não, obrigada. Eu que me sinto super lisonjeada num hall aí de mulheres tão especiais e eu fico muito feliz com o convite. É um prazer dividir um pouquinho minha história. Eu falei já pra Lívia que eu falo bastante, então assim, vai ter bastante história pra contar. Maravilhoso. Me conta então, você já era chefe no Brasil? Sim, eu me formei em gastronomia no Brasil. Tem essa... A gente vai conversar isso, né? Não era chefe, não trabalhei como chefe de cozinha no Brasil, mas eu me formei em gastronomia no Brasil em 2008. E eu sempre quis fazer jornalismo, na verdade. É mesmo? E como é que você caiu na gastronomia? No colégio, assim, eu queria fazer jornalismo, por essa coisa de gostar de falar, eu gostava muito de viajar, sempre gostei de viajar. E aí eu tava fazendo cursinho para vestibular para jornalismo. E aí uma amiga minha falou assim: vamos fazer. Eu tô indo para os Estados Unidos fazer um intercâmbio de trabalho, não quer vir comigo? Aí eu assim, vamos lá. Eu já fazia curso de inglês no Brasil, eu já tinha aprendido a falar inglês no Brasil. Legal. Eu falo que eu aprendi na minha cidade, assim, numa escolinha, pagava R$90 por mês. Que legal. Eu aprendi inglês lá. E aí essa minha amiga falou assim, beleza, vamos. Aí eu fiz o meu primeiro intercâmbio quando eu tinha 18 anos. E nisso, eu tava fazendo cursinho, eu parei com o cursinho, aí eu comecei esse processo do intercâmbio. Eu comecei a estar em casa, assim, e comecei a cozinhar. Eu não sou de uma família de ninguém profissional de gastronomia. Minha mãe é uma dona de casa que cozinha bem, mas ninguém tinha negócio de cozinha, nada. E eu não sabia, não era aquelas pessoas que cozinhei desde pequena, nem nada. Só que daí eu comecei a comprar umas revistinhas de cozinha, assim, na banca, sabe? Comecei a fazer umas receitas. E aí eu fui para esse intercâmbio. Eu trabalhava num parque de diversões, operava montanha-russa nos Estados Unidos. Que irado! Bem aleatório. E lá eu conheci uma pessoa que tinha feito gastronomia. E eu falei assim, olha, legal isso daí. Aí eu voltei desse intercâmbio, eu já me matriculei no Senac. Fiz o vestibular para o Senac São Paulo, em Campos do Jordão, que tinha a faculdade de gastronomia lá, tinha hotel escola, e aí eu entrei para gastronomia. E eu não vou dizer que eu nunca mais saí, porque nesse meio tempo, quando eu me formei em gastronomia, depois da gastronomia, meu primeiro emprego foi num navio de cruzeiros. Sério? Eu trabalhei no navio de cruzeiros. Tu aguentou? Aguentei. Eu tinha 21 anos, né? Quando 20 anos você não tem, assim, não mede esforços. Nossa, mas eu fui trabalhar no navio de cruzeiro com 23, eu acho. Não aguentei nem 3 meses. Qual que você trabalhou? No da Royal Caribbean, em Splendor? Miami. Não vou lembrar. É em Miami. Era Miami, Nassau, Key West. E qual é a ilha da Royal? Tem uma ilha da Royal. Eles têm uma ilha lá, né? Eu não sei, porque o meu fazia Europa. Tá. O meu era cruzeiro curto de 3 dias. 3, 4 dias. Tá. Aí voltava pra Miami. Que ano que foi? 2015, eu acho. 2015. 2014 ou 15, eu acho. Arrasou. Não, é super difícil. Nossa, não aguentei nem 3 meses. Não, é muito difícil. Eu ia pro banheiro chorar. Era uma coisa assim, era Eu fiquei terrível. na cabine chorando. Uma semana me demitiram, tipo... Não, era terrível. Não, assim, eu tava assim, com 21 anos, eu tinha um namorado super abusível quando eu tava na faculdade. E aí meio que eu queria fugir assim. Eu queria fugir, eu gostava de viajar, eu não tinha dinheiro pra isso. Eu falei assim, vou me enfiar num navio.
E aí vou ter uma experiência também. A ideia que eles te vendem é sensacional. Não, tu vai ganhar dinheiro sem gastar nada. Europa, viajar. Só que você tem horas de day off. Horas off, no caso. Nossa, você folgava, né? Quantos dias por semana? Então, não, tenho horas de day off, não eram dias. Horas. E aí eu trabalhei numa cozinha com 70 homens, 5 mulheres. Aquela coisa maravilhosa. Aí, mas assim, conheci... Foi sua primeira experiência de trabalhar em cozinha? Eu já tinha sido estagiária, assim, fui estagiária no Senac, no próprio Senac. Eles têm um hotel, escola em Campos do Jordão. Eu fui estagiária do hotel, mas trabalhar assim, pago ali, foi a primeira vez. E foi bom, mas assim, eu ganhava $614 por mês. Não digo que esse foi o meu salário mais baixo, porque no Brasil você ganha quase menos do que isso. Mas eu trabalhava 7 dias por semana, 12 horas por dia. Mas foi uma experiência muito boa, assim, pessoal. Eu conheci muitas pessoas e eu acabei chegando na Austrália por conta do navio. É mesmo? Então assim... Você conheceu pessoas? Eu conheci uma pessoa, uma amiga, que hoje mora aqui em Edcliffe, aqui em Sydney ainda. Ela já tinha morado na Austrália e aí ela falou assim, você tem que ir pra Austrália, chefe de cozinha é muito bom lá, você vai ganhar uma grana, é diferente daqui, tipo, que ralava, né, no navio e não ganhava nada. Ela assim, vai pra Austrália. Aí eu voltei pro Brasil. Aí eu me demiti. No final do navio, eu cumpri meu contrato, só que eles queriam que eu ficasse mais. Sim. Aí eu falei assim, não aguento, não vou ficar mais. Você ficou o quê, 8 meses? Eu fiquei 7 meses. Meu contrato era pra ser 7, 8 meses. Aí no final eu pedi demissão, falei assim, olha, não dá. E porque eu queria meio que coincidir uma data pra eu fazer uma pós-graduação em gastronomia. Era uma pós-graduação, eles chamam de MBA em gastronomia, mas não é tão sério como um MBA, mas é um administrativo ali, mais intenso de gastronomia. E aí eu fui, eu voltei do navio, me matriculei, e aí nisso, em São Paulo, trabalhei no Hotel Grand Hyatt em São Paulo, que foi muito bom também, de novo uma grande experiência, mas... Hotelaria no Brasil, você ganha muito mal e trabalha muito. E aí, cansada, né, dessa vida de cozinha no Brasil, desiludida, assim, falei assim, meu Deus, que profissão que eu fui cair, é muito difícil. E aí eu saí do hotel, tava fazendo pós-graduação e tal, e aí daí eu passei uma época que eu não conseguia trabalho em São Paulo, assim, eu aparecia só para trabalhar, tipo, em fast food de shopping. Era uma coisa terrível, assim. E aí eu comecei a dar aula de inglês de novo, porque como eu comecei inglês, eu tinha 13 anos de idade, eu já tinha feito intercâmbio, navio já falava um pouco, e eu era bem cara de pau, falei assim, tinha um amigo que dava umas aulas de inglês, eu falei assim, vou dar umas aulas de inglês, porque não tá dando pra viver só de gastronomia. E aí eu sempre tive essa pulguinha assim, tô cansada, vou viajar de novo. Aí, depois de 2 anos em São Paulo, eu falei assim, vou fazer um intercâmbio de novo. Eu queria voltar para os Estados Unidos, na verdade. E aí, só que as agências, isso foi em 2011. As agências, elas falaram assim, vai para a Austrália. A Austrália é o que tá acontecendo agora, vai para a Austrália e tal. Aí uma amiga minha que tinha formado em gastronomia, tinha vindo para cá e tal. Eu mandei umas mensagens para ela, me indicou uma agência. Aí eu acabei fechando e vim pra Austrália. Caí aqui, me achando assim, nossa, falo inglês, sou chefe de cozinha, assim, sou chefe de cozinha, não, sou cozinheira, vou me dar bem aqui. Que nada, não entendia nada que eles falavam no começo. A gente acha que fala inglês, chegou aqui, falo nada. Aí eu falei assim, vou escolher trabalho. Aí, tipo assim, aí chega um mês, eu falei assim, vou aceitar qualquer coisa. Pra ser quem te rende. E aí foi meu primeiro trabalho oficial aqui em Sydney, foi no Coogee Bay Hotel. Que legal. Meu primeiro trabalho em 2012. Ralei que nem uma Você veio doida. sozinha, então? Você conheceu o seu partner aqui? Eu achei que você conhecia. Muita gente acha que porque a gente é tão junto. grudada. A gente se conheceu aqui.
Mas eu, depois de um ano quase, porque eu cheguei, por coincidência, nós chegamos na mesma época. Eu cheguei em julho de 2012, vou fazer 10 anos de Austrália. Caramba. E ele chegou em junho de 2012, mas a gente se conheceu em maio de 2013. Entendi. E foi assim, aí aqui eu sempre trabalhei com cozinha, assim, ou envolvida com restaurante. E foi como eu cheguei na gastronomia e aqui na Austrália. Quando você estuda gastronomia no Brasil, você não vira chefe automaticamente? Você é cozinheira, é isso? Você vira um gastrônomo. Esse é o título da profissão. Você vira um gastrônomo. Mas o que é um gastrônomo? Não é, minha gente? Achei que você só virava chefe. Ninguém sabe o que é um gastrônomo. Na verdade, assim, existe a cozinha, né? A gastronomia e a hospitalidade tem uma hierarquia muito grande. E o que acontece é que, assim, é uma profissão muito antiga, né? Então, assim, que você tem existe uma certa... tem toda uma estrutura, que se você pega a cozinha clássica, né? Na faculdade de gastronomia no Brasil mesmo, a gente tem cozinha francesa, tem cozinha italiana, que são as cozinhas clássicas. Sim. A gente tem até um pouco de aula de francês, assim, no meu tempo a gente legal. tinha um pouco. Então você tem, assim, quando você começa a analisar toda a estrutura de um restaurante... No tradicional, você tem uma hierarquia assim, muito grande até você chegar ao chefe de cozinha. O chefe de cozinha ele é o último cargo. Entendi. O chefe de cozinha é o cara que comanda tudo. Só que assim, claro que as coisas foram mudando, as estruturas de restaurante mudaram também, né? Então assim, isso foi se breaking down. E aqui na Austrália, o que acontece é que quem trabalha em cozinha, eles não têm... dificilmente vai ser cook. Eles já chamam de chefe. Sim. Então, por isso... todo mundo já é chefe. E quando você sai da gastronomia. Isso é complicadíssimo, porque causa uma certa confusão, né? Tipo assim... Você trabalha num café, é chefe. Você trabalha num exato. restaurante, e aí você é o no chefe Opera House, você é chefe. Exato. Entendi. E aí, isso que acontece um pouco, até um problema, até mesmo de... Salário, não? Também? De salário, também. E um problema de ego, eu diria. Sim. Eu acho que tem um problema de ego aí a gastronomia, assim, me corrijam quem as pessoas que trabalham nessa área, mas o cozinheiro, assim, ele tem uma coisa, uma pompa, né? Porque eu acho que principalmente isso veio um pouco dessa coisa clássica da gastronomia, que o chefe era um cara muito respeitado, né? O chefe de cozinha, o cara até antigamente, se a gente assistir filmes como Ratatouille, né? Usava aquele chapéu alto, aquilo chama toque. Em português. Como se fosse uma coroa. Então assim, existem cozinhas que só quem usa aquele chapéu alto é o chefe de cozinha, é o cara que comanda tudo. E isso acontece que assim, como aconteceu hoje, eu acho que as pessoas acabam pulando steps. Então assim, porque comandar uma cozinha, por menor que seja, é um ato difícil, de responsabilidade. Tem muitas coisas envolvidas, não é só a comida em si. Você tem custo, fornecedor, segurança alimentar, um monte de coisa. Então, e eu acho que isso acontece muito, assim, o aprendiz, que na verdade ele é um aprendiz, ele seria talvez um assistente de cozinheiro, ele acaba sendo o chefe, ele pula um step. Sim. E aí acaba acontecendo aí... a gente vê muitos restaurantes fechando, muitas cozinhas falindo, muito problema de staff, ou às vezes até não aguenta pressão, porque o chefe, ele tá ali, ele é um cara que ele tem que estar under pressure. E não é só cozinhar, né? Tem toda a questão administrativa, de compras, né? Tudo isso que gerenciar... Você praticamente gerencia a cozinha do restaurante, né? Sim. Um chefe... Eu até falo, eu brinco que hoje em dia que, assim, o bom chefe, ele nem precisa cozinhar muito bem. Na verdade, ele precisa, obviamente, ele precisa entender do gosto, do sabor. Mas hoje em dia tá tão fácil, a internet é tão maravilhosa, cheia de receitas, cheia de métodos. Eu falo que o bom chefe de cozinha, ele tem que ser um bom administrador. Sim. Porque ele tá ali administrando, é como se fosse um business dentro de um business, né? Sim. Então, assim, um restaurante, uma cozinha, ela é quase uma parte
fora assim, se você pega o restaurante, ele tem toda uma estrutura, mas a cozinha é aquele coração ali. Sem a cozinha, o restaurante não funciona. Sem não a ganha cozinha, dinheiro. não vai. E isso que era uma coisa que o navio me revoltava um pouco, porque no navio, o cozinheiro, ele é o cara, assim, ele é tratado como, assim, tipo, é o faxineiro, e, né, o cara, lavanderia, o faxineiro e o cozinheiro. E aí o garçom, tal, ele tá acima, né, do cozinheiro. O garçom, ele recebe tips e o cozinheiro não. Verdade. Então era uma coisa muito... Isso tá mudando agora na indústria. A cozinha começou a receber tips agora. Porque era super tradicional o garçom receber, né? E o que acontece, assim, até voltando pro chefe, ele tem muita coisa para se preocupar. Ele tem que administrar aquela cozinha, né? Hoje a gente falando de cozinhas grandes, assim... Ele tem que saber quem sabe... Porque ele não vai estar ali na panela o tempo todo. Ele não vai estar ali cozinhando o tempo todo, né? Sim. Ele vai estar selecionando e vendo quem ali... As sessões, né? Sabe administrar aquilo. E eu falo que ele é o grande maestro. Imagina uma orquestra. Né? A orquestra, ela tem vários setores. E o chefe de cozinha, ele não tá tocando instrumento. Mas ele tá regendo aquela... Nossa, legal. Bonito, isso, né? Bonito Ficou isso, romântico. Ficou muito romântico. Ele é um maestro, ele não tá tocando Sim. necessariamente um instrumento, mas ele que faz tudo ali acontecer, aquela orquestra acontecer. Ai, que lindo. Gostei disso. Gostei. Hoje a minha orquestra, eu que faço assim, eu sou que comando e a que toca no caso. Você só troca os chapéus. Na verdade, eu comando o Murilo. E aí você foi chefe de cozinha aqui? Você chegou a... Sim, aqui eu fui, cheguei como assistente, principalmente quando você... Na verdade, eu no Brasil não tinha tido nenhum cargo como chefe, né, de cozinha. Fui só cozinheira, assistente e tudo mais. E aí aqui eu passei para alguns lugares e tal, até eu chegar no Ovo Café. Ah, você trabalhou no Ovo. Eu trabalhei no Ovo muitos anos. Eu falo que eu acho que eu me tornei chefe de cozinha no Ovo Café. Que legal. Na menor cozinha que eu poderia trabalhar, que é um restaurante, para quem não conhece, né? É um café aqui em Sydney. E é pequeno, né? É uma cozinha pequena. E eu entrei no Ovo em 2013. O Ovo tinha acabado de abrir. Sim. E aí eu tava numa época assim procurando trabalho, tava mais cansada de cozinha também. E aí acabou que assim, eu falei assim, eu fiz uma entrevista tal, e aí tava até com uma outra proposta, e aí eu falei assim, eu lembro que era uma cozinha assim, bem, bem pequena na época, o chefe, eles tinham tido um chefe australiano que fugiu. Caralho. Ele falou que foi no banheiro e nunca mais voltou. Não acredito! Isso, que loucura! Isso 2013, assim, primórdio de Ovo Café. E esse chefe, ele desapareceu, ele deixou até o skate na cozinha dele, ele deixou dinheiro, ele falou que ia no banheiro e ele nunca mais voltou. Gente! Imagina o desespero! Terrível, né? E aí, eu lembro que quando eu cheguei lá, tinha uma menina que era kitchen hand, que acabou começar a cozinhar, porque você viu, olha que loucura. Olha que loucura que ficou, né? Que é a cozinha. E aí ela começou a cozinhar, porque não tinha o chefe. E aí eu brinco que eu peguei, assim, ovo bem no comecinho, e eu falei, assim, pro Ralph, que é o dono do ovo, eu falei assim, Ralph, olha, eu vou ficar porque eu gosto de desafios. E eu fiquei lá. O Ovo me deu a oportunidade de estar aqui na Austrália também, porque eles me sponsораram. Então, sou muito grata, assim, né, a ter a oportunidade de ser sponsorada na minha área ainda. Sim. E lá eu fui aprendendo, assim, né, erros e acertos. Era uma cozinha muito pequena. O Ovo, assim, eu fiquei na chefia do Ovo de 2013 a 2017, mais ou menos. Caramba, bastante tempo. Foi um tempo. E foi uma época que, assim, quem tá em Sydney há mais tempo, o Ovo tinha 2 horas de fila num sábado, domingo. É verdade. Uma cozinha minúscula. Mas a gente fazia acontecer, assim. A gente servia restaurant food sem noção, né? Hoje em dia eu penso assim, gente, a gente fazia steak. Hoje em dia eles ainda fazem, né, o PF, mas a gente perguntava ponto de carne, coisa de restaurante mesmo. Sim. Num café muito pequeno, numa cozinha menor ainda. Caraca. Hoje em dia eu fico pensando assim, talvez
Hoje, com a experiência que eu tenho, eu faria algumas coisas diferentes. Sim. Mas ali, com certeza, me ajudou a criar uma base, principalmente na gastronomia brasileira. Legal. Porque eu sempre, antes de trabalhar no Ovo, eu só trabalhei mais em cozinhas internacionais. De E navio, Hyatt, que era eventos. Cozinhas muito grandes. E aqui na Austrália que eu aprendi cozinha brasileira. Que coisa mais... como é que se diz a palavra? Que intercâmbio, né? Uma tipo, coisa você assim. saiu do Brasil pra aprender a cozinha Sim. brasileira na Austrália. E foi uma coisa assim, eu na Incoerente. É meio doido, né? Na Austrália ainda. Tão longe do Tão Brasil, longe né? do Brasil, com ingredientes tão difíceis Tão de encontrar, diferentes, né? Tipo... E assim, acabou que... Porque eu, quando eu fiz a faculdade... A gastronomia no Brasil, a faculdade de gastronomia no Brasil é muito legal. Assim, eu sou muito orgulhosa da... Acho que os estudos no Brasil, a Sim. gente pode falar assim, eu acho que aqui tem muita coisa também, mas é muito novo. Tem um pouco essa coisa do visto também, né? Que eu acho que marginalizou um pouco algumas profissões. Sim. E a gastronomia foi porque é uma porta de entrada fácil. Muita gente nem gosta de gastronomia, mas faz E pelo faz visto, pelo né? visto, exato. Mas assim, a faculdade de gastronomia no Brasil é muito legal. Eu tive uma professora de cozinha brasileira incrível, assim, muito maravilhosa. E eu peguei uma época da gastronomia na faculdade que eu estudei com chefes famosos, assim, tipo, que hoje estão tudo na televisão no Brasil. E foi uma época legal, assim, tava começando, a gente ia em palestra com a Alexa Atala, era tudo muito acessível, era menor ainda Sim. o mercado, sabe? Mas enfim, assim, aqui foi atendendo a comunidade brasileira e aprendendo, assim, com outros cozinheiros aqui brasileiros também, que eu fui desenvolvendo minhas habilidades gastronômicas brasileiras. E você tem dificuldade de achar ingredientes? Hoje em dia? Algumas coisas sim. Uma coisa que eu falo assim, nossa, essa acho que eu nunca vi na Austrália fresca e apesar que você ainda acha, que é mandioquinha, né? Não Você sei se acha mandioquinha aqui? tem a vácuo Sim. importada, que se consegue. Mas não é a um- mesma coisa. Não. Esse é um ingrediente brasileiro que eu sinto falta. Agora, de resto, assim, eu acho que... Lógico, o Brasil é muito grande, né? Então, assim, se eu falar, tipo, acha tudo... É mentira, porque, assim, tem muita coisa da Amazônia que tucupi, mas dá pra fazer tucupi. Eu tô pra fazer um tucupi aí. Eu nem sei o gosto. Eu só fico vendo Masterchef, aí eu sei que agora eles usam tucupi, eu quero dizer que raio é tucupi. E sabe o Thiago Castanho? Não sei se vocês já ouviram falar nesse chefe, Já. Thiago Castanho. O Thiago era o meu vizinho na faculdade. Ele era meu vizinho de porta. Que irado. Ele namorava uma menina da minha turma. Tipo, eu fiz faculdade na época dessa galera, assim. Que legal. E o tucupi, né? Mas assim, tucupi ainda não fiz, mas eu vou fazer. Tá. Eu tô pra plantar. O que é o tucupi? Tucupi como se fosse um suco da mandioca brava. Mandioca existem vários tipos, mas ela tem uma classificação mais direta, que existe a mandioca brava e a mandioca mansa. O que é a diferença? O que difere essas duas mandiocas? É o nível de ácido cianídrico. Ambas eles falam que são venenosas, né? Assim, só que eu tô até lendo sobre isso num livro novo da Alexa Atala sobre mandioca, que houve a domesticação, né, da mandioca, então ela foi perdendo esse ácido. Porém, existiu uma domesticação reversa para mandioca brava, que os índios eles queriam deixar a mandioca mais venenosa para os animais não comerem fresca. É uma coisa meio doida. Sim. Só que hoje, o que se faz com essa mandioca brava, que essa mandioca você não consegue comer, você não pode comer. Porque ela é venenosa. Porque ela tem um nível de ácido muito alto. Aí que surge o tucupi. A fervura, esse suco extraído dessa mandioca brava, fervido muitos dias e temperado, é o tucupi. E não é tóxico. Não é tóxico. Já limpou, já evaporou esse ácido. E aí você faz coisas com esse tucupi, você faz preparações. Você faz preparações. Aí vira tipo é um extrato, mas tem uns temperos. Um estoque.
Tipo um estoque, isso, um estoque bem primitivo, indígena, mas que tem uma certa influência portuguesa também, porque alguns temperos, que são algumas ervas portuguesas são usadas nesse tucupi. Porque o Brasil é isso, né? É África, os indígenas e diversidade Europa. maravilhosa. Exato. Então, assim, mas eu já descobri técnicas de fazer o tucupi com a mandioca mansa, que é essa mandioca que a gente encontra aqui na Austrália comumente congelada. Então, assim, hoje de ingrediente, assim, pro que eu faço, eu encontro muita coisa similar, ou, por exemplo, puba, que é a mandioca fermentada. É uma coisa que nem em São Paulo, nem no Rio a gente conhece muito. Sim. É uma coisa muito presente no Nordeste e Norte brasileiro, principalmente em Pernambuco. E aí eu comecei a fermentar eu mesma em casa. Eu aprendi a fermentar. Então, assim, tem coisas... A cozinha brasileira, apesar de ter uma diversidade de ingredientes, lógico, você talvez não vai encontrar algumas frutas do Cerrado, por exemplo. Sim. Mas, assim, você encontra a cozinha asiática. Muita coisa foi pra cozinha asiática e muita gente acha que é asiático. Como a mandioca. As pessoas acham que é asiático. Você vai nas lojinhas asiáticas, você encontra um monte de sagu, né? Sim. Que é a tapioca pearl. A própria tapioca, o polvilho doce, que a gente chama no Brasil. É tudo de marca asiática. É asiático. Então, os mercados asiáticos, a gente encontra bastante coisa, assim, brasileira. E eu tento uma chefe uma vez me disse uma coisa e eu nunca esqueci, assim... de fazer gastronomia brasileira com o que a gente encontra onde a gente tá. Legal. Então, assim, a essência da gastronomia brasileira eu vou sempre trazer, mas trazer, assim, fazer com que tenha, o que tem aqui. Muito legal. E da onde veio... Aliás, eu acho esse nome sensacional. Foi uma sacada maravilhosa de vocês. Mas da onde veio o Quintal Project? O Quintal Project... conversa de bar, né? De bêbado, quem... Os melhores negócios começam num bar. Começa no bar. Na verdade, assim, a ideia do quintal era sempre... a gente tinha uma coisa com quintal. A gente fala assim, puxa, o quintal, ele é uma coisa muito representativa na vida do brasileiro, né? Sim. Até se você pega algumas músicas, é até engraçado, a gente brinca bastante com a música, a palavra quintal, em algumas músicas que a gente usa no nosso Instagram. E aí, muitas músicas falam do quintal, porque eu acho que o Brasil tem um pouco essa coisa do quintal, de planta umas coisas no quintal, planta umas mandioca no quintal, sabe? E aí a gente queria alguma coisa... E se reúne no quintal. E o australiano também tem, né? Porque ele tem o barbecue, ele tem o Barbie ali do final de semana, o brasileiro também. Então a gente queria... A ideia inicial do quintal era receber as pessoas no quintal da nossa casa. E aí a gente assim, puta, mas como que a gente vai falar... que nome, né? Backyard. Parece creche. Exato. Backyard. E a gente tinha alguns amigos que tinha já um business chamado Backyard Roasters, que eles faziam churrasco. Sim. E a gente falou assim, putz, eles vai ter um conflito ali de nome. E a gente não achou, pro nosso business, não achou que representava. E aí aí uma vez o Murilo, isso é uma discussão no relacionamento. O Murilo falou assim, nossa, a gente podia usar a palavra keen, que é uma palavra tão legal, tão entusiasta, tipo, keen, are you keen to do something, né? Você tá entusiasmado, você quer fazer algo? Aí eu falei assim, tá bom. ok, a gente vê, tá bom. Vai lá, senta lá, Cláudia, tá bom, a gente vai ver. Aí a gente tava fazendo um business consultancy com os brasileiros um tempo. E aí, no dia a gente tava ainda nessa coisa do nome e tal. E aí, a consultora falou assim, vocês não veem alguma coisa com a palavra Kim? Tipo, brinca. Kim. Aí eu falei assim, nossa, que ideia legal. E aí ele já falou, mas eu já falei isso. E ele me olhou assim, ele falou assim, eu já falei isso. Aí eu falei assim, tá bom, beleza. Aí a gente saiu dessa consultoria. Aí, beleza, Kim. Aí a gente pegou uma folha de papel, eu até tenho essa folha guardada, eu tenho essas folhas. Aí eu comecei a escrever assim, Kim. Aí a gente escreveu tipo K-I-N.
Aí eu escrevi mandioca, que eu sempre tive essa conexão com a mandioca. Mandioca, alguma coisa assim pra trazer. Aí a gente colocou Kim, e aí coloquei T-A-L, quintal, mas não, o gringo não ia falar. Aí eu falei assim, a gente tá perto de Newtown, quintal. Aí ele falou assim, nossa, não, quintal, legal. Aí no começo ia se chamar Quintal Backyard Eatery, que a gente ia receber as pessoas no nosso quintal. Só que a gente falou assim, putz, mas limita muito, né? A gente vai ser uma backyard eatery, e aí? Se um dia a gente mudar, se a gente mudar de ramo e tal... vamos botar project, que é uma coisa que abrange, é um projeto, pode ser, assim, pode ser positivo ou negativo, porque as pessoas talvez não vão saber exatamente o que vai significar. Sim. Mas pode ser super positivo, porque a gente pode fazer o que a gente quiser. Que era essa a intenção, fazer o que a gente quiser. E você sempre quis empreender? Eu sei... Da onde veio, assim, vou abrir um negócio no meu quintal. No meu quintal. Olha, minha família não tem ninguém empreendedor. Não conheço, não sei de ninguém na minha família empreendedora. Eu sempre fui, assim... Sempre gostei de fazer coisas, assim. Eu sempre gostei de, tipo assim... organizar coisas. E eu falo que eu e o Murilo, a gente era profissionais organizadores de house party, assim. A gente dava altas festas, assim, no começo do nosso... Quando a gente não empreendia. Sim. Quando vocês tinham tempo. Quando a gente não empreendia, a gente adorava receber os amigos em casa. A gente, nossa, virava a nossa casa de ponta cabeça, decorava tudo. Era assim, não tinha tempo ruim com a gente. E umas pessoas começavam a falar assim, nossa, por que vocês não montam uma empresa de decoração? De decoração. Por que vocês não organizam festa? Eu falei assim, não, mas a gente faz aqui, tipo, por diversão e tal. E aí, mas eu sempre tive essa coisa de liderar, de falar, de fazer acontecer, assim. E aí, tudo mudou quando a gente foi pro Brasil a última vez. Vai fazer 5 anos. Foi a última vez que a gente foi. Ai, eu também. Eu vi num episódio que você também tá nessa situação. Eu falei assim, gente, encontrei alguém que me entende. Tô passando mal já. Doida pra ir pro Brasil. A gente também. E aí, a gente foi num congresso de gastronomia. E aí lá tava assim, todos os chefes, celebridades falando de cozinha brasileira. E aquele ano tava se falando de cozinha brasileira. E aí a gente voltou mexido, né? E nesse congresso foi muito engraçado, porque aquele Jackson Frillo, que é o judge do MasterChef Austrália, ele tava em São Paulo. Que legal. Falando de gastronomia aborígene, em 2017. Sim. E a gente assim, a gente tá na Austrália, a gente nunca pesquisou sobre gastronomia aborígene, esse cara tá aqui em São Paulo falando disso. A gente precisa sair do nosso... A gente precisa ver o que... Saber o que tá acontecendo por aí. Eu tava muito imersa no ovo na época, eu tava muito assim, imersa num business que não era meu, né? Sim. Então não. E naquela rotina, né? Aquela rotina, cansada já. E aí, quando a gente voltou muito diferente. Teve um detalhe. Eu tinha uma chefe que ela se tornou depois um pouco conhecida no Brasil. E ela fez faculdade na mesma época que eu. Ela teve um business bem famoso de geleias no Brasil, geleias gourmets e tal. E aí eu ia passar uma tarde com ela para aprender sobre geleias e antepassos e tal, que ela tinha bastante experiência. E eu passei uma tarde com ela e ela me deu uma aula de sabores e saberes. Assim. Que legal. Foi quando eu aprendi a construir sabor, naquele dia, assim. Que legal. A construir com tempero, a fazer o meu tempero ser diferente, me diferenciar. Sim. E ela tinha acabado de largar um restaurante, porque restaurante não é fácil. Ela tinha largado um restaurante em Tiradentes, em Minas Gerais. E ela alugou uma casa em São Paulo, no meio da Lapa. E ela ia receber pessoas em casa. E aí eu falei assim, cara... Daí ela falou assim, Cris... Isso 2017, não tinha Covid, não tinha nada. Ela virou pra mim e falou assim, Cris, esse é o futuro da gastronomia. Uau. Pequenas experiências, as pessoas estão cansadas, aluguel é muito caro, o meio de restaurante é muito cansativo, é muito estressante, os chefes não aguentam mais, estão ficando doentes. Você não tem qualidade de vida, não tem né? qualidade de vida. Então, os chefes, quem gostar, quem amar a profissão...
vai fazer isso, vai elaborar pequenas experiências gastronômicas. E eu falei assim, legal. Deu um clique. Deu um clique. E aí a gente voltou muito mexido. Era sponsorada ainda, não podia fazer nenhuma loucura. E aquele final de sponsor, tava cansada, a gente já tava com essa ideia, aplicando pra residência. O Murilo também é de gastronomia? Não, Murilo não tem nada. Eu que falava, Murilo, vem lavar a louça aqui do ovo. Tô precisando de um KitchenAid, meu KitchenAid faltou o Murilo. Era assim, era Entendi. Loucura. Eu que puxei ele, não teve escolha. Chegou de gaiato no navio. Chegou. E aí, coitado do Murilo. Ele, na verdade, o Murilo ele é administrador, ele é formado em administração e hoje, o que é maravilhoso. Porque ele super adiciona, né? Adiciona demais. Ele demorou muito tempo para se encontrar no quintal, ele não se via. E lógico, como todo pequeno business, ele trabalhava ainda, ele tinha um trabalho full time. Uhum. Ele trabalhava em escritório, que é aquela coisa chata, que ele também não aguentava mais. E hoje o background dele de administração, ainda bem, porque eu sou essa louca criativa e eu preciso de alguém que me fala assim, você tem que gastar, tipo assim, não pode gastar mais, entendeu? Muito bom. É bom ter alguém assim. É bom. Eu sou assim, e ele era muito regrado, e ele aprendeu a ser assim, meio tipo, sai da caixinha, vamos tentar qualquer coisa. Então, um ajudou o outro, assim. Muito hoje, bom. A gente aprende muito um com o outro. Muito bom. E aí vocês abriram o quintal. É. E o que é o quintal? O que é o quintal? Hoje em dia. O quintal... Bom, até hoje eu sei o que é o quintal. É tudo. O quintal não tem limites. Super difícil, né? Imagina, quando eu vou explicar, assim, aqui a gente tá conversando, em português é muito fácil. Imagina explicar toda essa loucura em inglês, né? Mas o quintal, assim, ele começou com essa ideia maravilhosa de ter esse restaurante privado, personalizado, no quintal da nossa casa. Imagina, você ir comer na casa do chefe, ele vai cozinhar pra você. Seria tipo assim, mini grupos. Não é assim, vou comer no quintal hoje. Não é isso. Você buca, você marca e vai. O quintal, ele começou com duas coisas, assim. É lógico, porque assim, primeiro a gente tinha essa ideia super lúdica, daí falou assim, tá, mas como a gente vai pagar as contas, né? Como que vai ser isso? Aí a gente teve que arrumar um produto, criar um produto, que foram os grupos que vinham pra comer buffets na nossa casa. Que você foi... Que eu fui, isso. Maravilhoso. Na nossa casa. Foi feijoada, não foi? Foi feijoada. Foi feijoada, foi verdade. Foi muito bom. E aí, aquela uma época que a gente tava bombando nos grupos, assim. Então, a gente falou assim, não, vamos fazer 2 tipos. Muqueca e feijoada. Que são 2 pratos típicos brasileiros. Mais fácil das pessoas, do gringo também entender, né? Porque não vai botar um pato no tucupi ali, que né? É muito difícil, que nem o brasileiro sabe, nem a gente sabe. Nem eu sei o que é tucupi, imagina explicar o tucupi pro... Exato. Bem, agora eu sei, porque acabei de ter uma aula, mas... Exato, é super difícil, a gente não é, né? Então, é difícil. Então, 2 pratos, assim, a muqueca parece um curry, tipo, dá pra, né? A feijoada não tem quem não goste de uma feijoada. Sim. Então, assim, legal. Aí a gente começou com os grupos, e a gente recebia grupos de 10 até 20 pessoas. Que era muito legal, só que era cansativo também. Mas, assim, e aí, assim, veio um Covid aí, né? No meio de tudo isso. Mas, assim, inicialmente, essa era uma das ideias. E a outra era o nosso jantar, nosso menu degustação. Que eu criei um menu de mandioca. O Mandioca Dining Experience. Legal. Que é não me pergunte como que eu criei, de onde que vem essa inspiração. Eu criei isso e é um modelo que é muito legal, porque assim, esse é um modelo que a gente vai, assim, quer continuar, e é uma coisa que a gente acredita que são essas experiências gastronômicas. Então, assim, a gente montou uma sala de jantar na nossa casa. Hoje a gente tem uma mesona que cabem 10 pessoas. E aí a gente tem esse menu de degustação de 6 pratos e a gente... É uma imersão. Não é assim, me vê um desse... Não tem menu. É tipo um set menu. É um set menu. A pessoa que vai lá, ela tem que estar aberta... Ela vai pela experiência.
tá aberta essa experiência. Então, assim, o que a gente... E não tem menu impresso. Pelo menos até hoje, não. E a gente vai cantando, assim, vai contando as histórias. Que a gente irado. conta histórias de mandioca, a gente lê... Eu leio pedaços de livro. A gente tem uma playlist. Então, assim, é uma imersão. Nossa, uma experiência completa. É uma experiência. E aí, assim, a gente tem essa sala de jantar, só eu e o Murilo, é literalmente a nossa casa. E aí e o Murilo faz cerveja em casa, né? Então os convidados podem experimentar as cervejas que ele faz. A gente faz até um matching de cerveja com alguns pratos. Que legal. E aí, assim, no jantar a gente faz nossa própria carne seca, eu fermento mandioca. A gente faz assim, é uma experiência muito legal. Isso tem até hoje? Tem, porém a gente pausou por conta do lockdown, tudo, Tá. né? A gente tá sem fazer desde o ano passado, porém, novas datas virão. E a gente vai lançar um segundo jantar, que é o Herança Africana. Então, eu tô pesquisando, eu fiz uma mentoria com uma chefe no Brasil, estudando toda a herança que nunca foi muito divulgado, nunca foi falado. Toda essa herança que os africanos, que os escravos trouxeram pro Brasil. Que legal. E é lindo, é maravilhoso. E a gente não acknowledge, né? A gente Sim. não sei essa palavra em português. Não reconhece. Não reconhece, muito bem. E aí, então esses jantares são 2 jantares que a gente vai voltar com eles, 2 experiências e tal. Porém, E aí são grupos que a pessoa você marca. pode ser tanto um grupo fechado, você pode vir com seus 9 amigos, você e 9 amigos, 10 pessoas, ou a gente vai abrir datas. A ideia é a gente ter jantares mensais agora, então a gente vai abrir uma vez por mês, 10 spots. Quem quer bucar, tipo, grupos... Legal. Um individual, uma pessoa sozinha. A gente já teve grupos, assim, que a gente, tipo, tinha uma pessoa sozinha e outras, tipo assim, outras pessoas. E aí todo mundo Galera se Porque é uma conheceu, community table. Sim. É uma community table, todo mundo... resgatar um pouco dessa coisa de comer junto, conversar. Sim. Não tá aqui num celular. Vou começar até... pegar o celular das pessoas. Sim. Assim. Bota um multinho assim, ó. Tem que dar $20 de tip quem pegar o Exato. celular. Não, e assim, e o legal é que as pessoas nem Não querem, pegam, né? Nem peguem um celular, só pra tirar foto ali, que é legal, mas assim, não tem essa distração do E tem muito celular. gringo? A maioria desses jantares, quando a gente fez, sempre... A maioria era gringo e a maioria foi em inglês. Que legal. Que foi bem legal. Vem muito partner, né? Tipo, Sim. Pessoas que têm partners brasileiros que gostariam de apresentar uma gastronomia brasileira diferente, né? E esses jantares vão voltar. E aí, assim, hoje o que a gente faz... E aí, assim, por que a gente parou, deu uma pausa nos eventos? Por conta do Covid, a gente sofreu um lockdown, né? Sim. Então, assim... na verdade, o ano passado, além do lockdown... a gente sofreu com uma instabilidade que é uma empresa de catering. Então, assim, porque no final de hoje a gente tá em 2022, final de 2020, o Murilo deu a louca, assim, e a gente falou assim, não, larga tudo e vamos ficar os dois 100% no quintal. Então, ele saiu, ele ficou 100% no quintal e a gente, beleza. Vamos viver do business. Vamos viver do business. E aí? Não tem backup, não tem, assim, não veio, não É. entrou um evento, como que eu vou pagar o aluguel? Não tem dinheiro. E aí acabou, foi um pouco de loucura, um pouco arriscado, mas a gente se deu em 2020, 2021, em março, foi um mês muito quiet. E aí a gente vai ter que fazer alguma coisa. Não dá pra viver só de evento, porque e aí? E aí a gente criou um delivery, que foi o que nos, assim, a gente sobreviveu ao lockdown com O um que delivery, salvou. que a Legal. gente começou a trazer essa experiência gastronômica para casa das pessoas. Legal. E aí a gente começou um serviço de personal chef, que eu já fazia, eu já tinha algumas clientes que eu fazia um serviço de personal chef. E hoje parte do quintal, a nossa estabilidade vem do personal chef, desse serviço. Que eu cozinho a comida de alguns clientes. Eu tenho alguns clientes que eu cozinho a comida deles da semana. E aí isso é muito legal pra mim, porque tô tendo experiência não só com gastronomia brasileira, mas eu cozinho um pouco de tudo, pesquiso bastante. E também dá de volta a autonomia para as pessoas comerem uma comida de verdade, Sim, homemade. muito bom.
Aí você faz na sua casa e entrega. E alguns clientes vêm buscar, eles são clientes fixos, a gente faz sessões quinzenais e tá dando bastante certo, Muito assim, bom. porque daí nos dá aquela estabilidade financeira que a gente precisa, né, de um business, assim, é o nosso arroz com feijão que a gente sabe que tá ali garantido, para daí sim a gente fazer a parte criativa do quintal, porque por não ser um business fixo, né, um restaurante, a gente tem que tem que ter, né, alguma coisa ali Com fixa, certeza. né? Com certeza. Então foi a solução que a gente encontrou e funciona muito bem, assim. E aí a gente faz alguns caterings ainda. Hoje a gente tem nosso feijoada pack, que aquele buffet que você comeu, a gente empacota para as pessoas receberem na casa delas. Ai, que legal. Então assim, as pessoas, quero receber um grupo de amigos, não quero cozinhar. Imagina, feijoada dá trabalho. Então a gente monta um buffet, entrega para a pessoa e ela recebe os amigos dela. Então, esse é um tipo. E aí, a gente faz outras coisas, né? A gente faz qualquer coisa. Tá Nossa, chamando a gente. É um projeto grande mesmo. O ano passado, final de ano, a gente foi cozinhar num trem. Nossa, que irado. Isso foi uma coisa muito, assim... Eu já posso falar que eu já cozinhei num navio, num trem. Sim. Só falta um avião, uma companhia aérea me chamar. Mas a gente foi cozinhar num trem, o que foi uma experiência muito legal. Que louco. Foi muito louco. Era um Christmas train, ele é um ex-ator australiano, ele é um icon aqui, que ele tem uma empresa de viagens de trens no mundo inteiro. Ele faz outros países, mas aqui na Austrália eles fazem em vários lugares. Então a gente pegou um trem aqui num sábado de manhã e fomos até Royston, que é perto de Moody. Uhum. E aí 60 passageiros e tinha um vagão que era uma cozinha. Sim. E aí eu e o Murilo, a gente serviu assim, 3-course meal Que irado. para 60 people num trem australianos. E comida brasileira. E eu botei um bolinho de mandioca aqui, botei uma legal. picanha ali. E aí, assim, não escancarado, né? Depois, no finalzinho, a gente deu até um brigadeiro e um beijinho, assim, pra eles, Que tipo, legal. numa caixinha. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Então, Que assim, irado. a gente faz coisas personalizadas, às vezes alguém nos contata, a gente não dá conta de tudo, porque a gente é um business pequeno. Sim. E a gente prefere ficar assim, por uma série de razões, porque senão a gente vai perder o contato, e é isso que eu não quero voltar, assim, eu saí da indústria para fazer diferente, eu não quero voltar a fazer o que eu fazia na indústria, sabe? E você não tem vontade nenhuma de abrir um restaurante? Não tenho. Polêmica, né? Não, nunca. Eu nunca falei que eu abriria um restaurante. Isso é engraçado. Nem na faculdade, nem nada. Eu acredito em outros formatos de restaurante. Assim, talvez pode ser tudo chamado de restaurante, mas um restaurante físico aqui, aberto, tipo, de segunda a sábado, aquela coisa assim, uma localização fixa, nunca tive vontade. Eu sempre fui muito livre, assim, de viajar, lógico, um business é um pouco mais difícil, mas eu sempre tive um espírito meio livre e eu sempre pensei nisso. Eu falei assim, Sim. Cara, e se eu mudar de ideia e eu, tipo assim, o quintal vem aqui na minha mochilinha, o quintal sou eu. Sim. Sou eu e o Murilo, nós somos o quintal tá aqui. Sim. Não é um... Entendeu? Tipo assim... Uma facility, né? Tipo, não é uma facility, exato. Então, o quintal é nosso tá aqui com a gente, entendeu? Diferente de um restaurante. Pode ser que a gente mude um dia de ideia, mas Sim. eu acho que um restaurante é difícil. É difícil. E por que você acha que as pessoas às vezes entram, assim, tem mínima experiência com hospitality e vou abrir um restaurante? Olha, eu admiro essas pessoas. Vou empreender, vou abrir um restaurante. A gente até tava conversando isso, né? Eu acho que o fato das pessoas terem uma cozinha em casa, lógico que não é um fator determinante, mas assim, todo mundo tem um pouquinho de contato com uma cozinha, com comida. Não existe quase nada, assim, eu acho que alimentação tá um daqueles tópicos que nos atinge todo mundo. Não importa idade, credo, cor, país. Todo mundo come e todo mundo se alimenta, né? E todo mundo preza isso.
most of the people, né? Sim. A maioria das pessoas. E aí acaba que, assim, todo mundo tem uma receita, sabe? Nossa, Receita da não, minha tem avó. uma receita que eu vou fazer um business aqui, vou abrir um restaurante com essa receita e vou ficar milionária. Dá pra Então, ficar milionário com restaurante? Olha, se dá, eu não sei, assim, eu até hoje, pode ser que tenha, eu tenho certeza que Sim. tem pessoas milionárias, mas assim, hoje Porque eu sinto que as pessoas têm um pouco... Tem essa ilusão. Essa ilusão, né? De que é. vou abrir um business, vou abrir um restaurante, vou ficar milionário. Eu acho que quando você faz um cálculo ali muito básico, fala assim, nossa, ó, eu tenho isso, aí eu compro os ingredientes, aí o cliente vai me pagar o dobro, aí você fala assim, nossa, beleza, né? Ele vai pagar o... Só que você Esqueceu do aluguel, do aluguel, do mão rate de da mão obra, de fornecedor, de impostos, Inflação. de seguros, inflação. Gente, olha o que está acontecendo hoje com os alimentação, Não, tá. a indústria alimentícia de ingredientes. Caríssimo. Caríssimo. E sabe muito, porque a gente conversa muito com os nossos fornecedores, não existe mão de obra na Austrália. Sim. Por isso que dá pra... tanto visto, né? Até mesmo pra chefe. Sim. E assim, eu admiro assim, e sem contar que assim, existe um problema de mão de obra nesse setor muito, muito grave. Porque assim, o que acontece? A gastronomia, a cozinha, você estar ali, sabe? Você tem que gostar muito. E acaba que muita gente desiste da profissão. É uma profissão, assim, hoje se eu for pegar a galera que se formou comigo, putz, eu não sei, assim, se eu te falar que talvez eu acho que assim, nem 50% trabalha hoje em gastronomia. É porque é uma pressão É uma e um pressão. estresse, né? É uma pressão muito grande. Você trabalha 8 horas direto sem sentar, sem ter break, Sem ter praticamente, break, né? Double shift, muitas shift. vezes. E eu acho que tem uma... Existe uma... Acho que até uma... Não sei se uma filosofia, uma cultura. Uma cultura... Dentro da cozinha, né? Da cozinha. Que é uma cultura de imposição, né? É tudo... essa coisa assim do chefe, né? O cara... Tipo assim, tem quase com a chibata ali, bem, né? tem bastante... É meio tóxico. É completamente tóxico, né? É bastante tóxico. E por isso que, assim, não tem tantas mulheres também, porque é um meio bem machista, é um meio... Muita gente fala assim, nossa, mas cozinha de casa, né? Não é mulher que fica então. Mas, assim, a gastronomia, principalmente se a gente for pegar nos primórdios da gastronomia, se a gente for pensar as grandes cozinhas dos reinos, imagina, aquela coisa assim, que você não tinha nenhuma qualidade... É um meio que é difícil fisicamente até para mulher, assim. Por mais que hoje eu sou uma mulher forte e eu tento, assim, não me abala muito algumas coisas ali dentro da cozinha, mas é cansativo, você vai ficar de pé, você vai ter que carregar a caixa pesada, né? Então... E o mental também, né? Galera te xingando, Exato. todas essas coisas assim. Eu acho que nós mulheres, a gente tem um lado mais afetivo, mais sentimental, normal, porque acho que o feminino é isso, né? Existem homens também que têm um feminino mais apurado, mais intenso, vai entender isso, mas a mulher, ela leva mais na emoção. Sim. Então o cara vai te xingar ali, a mulher vai falar assim, ele me odeia. Ou vai começar a discutir também. Ou ele vai começar a discutir. E o homem, ele já mais, tipo assim, ok, ele já esvazia aquilo. Né? Então, assim, e sem contar que, lógico, e aí criou-se essa cultura tóxica dentro da cozinha, que as mulheres também não têm muita voz, se já, assim, não tem, as pessoas, no geral, já não têm. Aí mulheres, menos ainda, né? Porque daí é olhado assim, você é mulher, trabalha em cozinha, tá bom. Sabe, vai existir. Eu lembro que um amigo meu me falou isso, que quando eu entrei no navio, tipo, eles fizeram uma aposta, o staff, assim, porque é um monte de... muitos homens de culturas até mais machistas, tipo, indianos, filipinos, né, asiáticos. E eles fizeram uma aposta para ver quantos meses eu ia durar na cozinha. E eu fiquei lá até o final, quase, né? Eu pedi a missão no final, porque... A aposta poderia ser te dar o dinheiro, né? Podia, né? Pô, ela ficou, aguentou. Lá. Depois e eu acho que por isso que o navio, por mais
terrível e tóxico que tenha sido, eu acho que foi muito positivo nessa coisa de me impor também. Eu aprendi assim, tipo, às vezes você tem que ouvir mesmo. E você vai falar assim, meu, o problema é com essa pessoa. Sim. Sabe, não sou eu. Ela tá me xingando, tá sendo grossa comigo, mas o problema é ela, não sou eu, né? Não pegar aquilo pra si. Exato. Mas, enfim, a gente tava falando, né, de por que as pessoas empreendem nessa área. Eu acho que é essa coisa. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de contato com a cozinha. E aí, por isso que dá aquela coisa do MasterChef, eu tava falando que ela é positiva e negativa. Ela é positiva porque eu acho que mostra um pouco mais. Apesar que o MasterChef mostra ali tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo limpo, né? Ninguém tá vendo ali quem tá lavando a louça, né? Verdade. Mas, assim, tem esse lado glamuroso, né? E aí veio um boom de... Gente querendo viver da gastronomia, e de reality show, né? De gastronomia. Então veio um boom, então veio uma coisa de um glamour. Nossa, vou entrar na gastronomia porque eu vou ser um celebrity chef. Tem. Entendeu? Ou vai fazer vídeo no YouTube. Eu vou ser youtuber. Agora ainda até mais isso. Então, assim, eu acho que é um meio que dá para empreender sim, só que eu acho que tem muitas coisas a serem consideradas antes de empreender na área da gastronomia. Inclusive, porque é uma área que tem tantas possibilidades de tantos diferentes segmentos, públicos. Eu acho que acontece muito das pessoas abrirem o que elas gostam, sabe assim? Nossa, podia abrir uma padaria brasileira na Austrália. Gente, você já trabalhou numa padaria? Já foi lá na padaria no Brasil? É difícil pra caramba. Essas pessoas, elas vivem, é coisa muitas vezes de família, vão ali assim, não tem vida. Elas vivem aquilo, elas sabem e já, imagina, você que não tem experiência na área, não sabe nem se é um produto que vai ser aceito. Vou tocar num assunto meio polêmico aqui. Pode falar. Vamos falar de polêmica. Vamos falar de polêmica. Eu vejo muita gente, eu posso estar errada, mas eu vejo muita gente que abre empresa nessa área de gastronomia, abrir um restaurante ou, enfim, uma pizzaria, whatever, pra brasileiro. Sim. E muitas dessas empresas enfim, desses anos que eu tô aqui, tem muita gente que fechou e tal. Você acha que o erro tá aí? Em abrir um business, não vou dizer um erro, mas você acha que é complicado abrir um business só para focando só no brasileiro? De comida brasileira para brasileiro? Olha, eu acho que é um assunto bem assim, é uma coisa que a gente conversa bastante, assim, eu e o Murilo. Eu acho que tem vários lados. E eu também não acho que é assim, eu não julgo no sentido de tipo assim, só focar em brasileiro, mas também não concordo. Eu acho que a gente tem um problema, voltando, até a gente tem que dar uns passos atrás para falar da gastronomia brasileira em si, que não é uma gastronomia tão conhecida fora do Brasil. Né? Nunca houve uma campanha, uma conscientização internacional da gastronomia brasileira, né? A gente soube exportar o churrasco, o Brazilian Barbecue. E a feijoada, talvez. Não tanto? Não, se você for ali no meio, sei lá, se você for no meio totalmente... Hoje talvez mudou, tem muitas pessoas que talvez conheçam, mas assim, se a gente for, tipo, sei lá, num lugar que tenha muito só australiano, perguntar assim, já comeu feijoada? Ninguém vai saber. A gente tem um problema, a gastronomia brasileira teve um problema aí, não sei se cultural, de assim, não ter o próprio brasileiro não valorizou, assim, a gente dava muito valor ao que vinha de fora, o que era do Brasil era de Índia, né, era tudo muito menosprezado. A própria mandioca mesmo, tô estudando isso. Porque se a gente for pensar que o tomate, o milho, a batata, são 3 ingredientes americanos. O Brasil tem grande parte ali da América do Sul. São produtos americanos que foram exportados no mundo. Todo lugar tem tomate, todo lugar tem milho, todo lugar tem batata. Sim. A mandioca, ela tá tão importante quanto esses outros. Mas a mandioca,
você fala de mandioca, caçava, o asiático sabe, mas o australiano em si não sabe. Sim. A Europa sabe pouco. Sim. Então a gente acabou, desde então, a gente sempre menosprezou um pouco a gastronomia brasileira. E meio que o que muita gente faz também é, tipo, pegar, abrasileirar outras gastronomias e exportar isso. Tipo assim, o sushi brasileiro. A pizza brasileira. Sem contar isso, né? Que a Então, gente tipo, você abre um restaurante brasileiro, mas não é de gastronomia brasileira. Sim, sim. Eu entendo, assim, até... Que é muito bom, todo mundo é gosta muito de um bom. sushi brasileiro. Opa, com cream cheese ali, né? Tipo assim. Mas não é, tipo, uma gastronomia, né? Exato, Tipo... exato. Eu acho que, assim... E aí acontece... Eu acho que, assim, os business brasileiros acabam focando... Aí, como existe uma dificuldade ali de traduzir o que é um sushi brasileiro. Tipo assim, se você fala assim, não, no Brasil tem mais... fora do Japão tem mais japonês que outro lugar. Sim. Né? Então as pessoas... É muito confuso, né? Japonês, Brasil é uma coisa... O Brasil é esse samba do crioulo doido. Sim. É o Brasil, né? É o Brasil. É a gente. Então, assim... E não tô falando que isso é ruim. Eu acho isso maravilhoso. Não, eu acho lindo. Eu amo o Brasil e a cultura brasileira exatamente por isso. Só que eu acho que a gente... Faltava uma força, assim... até do governo brasileiro para dar um impulso no que é a gastronomia brasileira fora do Brasil. Então, assim, por exemplo, se a gente comparar um lugar como Peru... Gente, o que é o Peru? Peru é um país desse tamanho comparado com o Brasil. A gastronomia... Hoje, se você pega os 50 a mais da gastronomia mundial, tem alguns nomes peruanos ali. Olha. Então, o Peru, ele teve uma ação conjunta do governo de chefes. Vários chefes peruanos se uniram para levar a gastronomia peruana para o mundo e isso trazer renda para o país. E porque turismo, o turismo, as pessoas vão para o Peru para comer nesses restaurantes estrelados. E o Brasil não faz isso. Assim, hoje você tem o Alex Atala, eu acho que ele foi um cara muito importante, as pessoas criticam ele o que for, eu acho que ele é um chefe que ele foi muito importante, ele é muito importante porque ele abriu esse caminho do Brasil. Hoje você tem outros chefes fazendo muitas coisas legais dentro do Brasil, mas ainda é muito, assim, pro tamanho do Brasil, são muito poucos. Uhum. Então, o que acontece? Hoje, a gastronomia brasileira, fora do Brasil, pelo menos aqui na Austrália, se resume às mesmas coisas. Então, é o PF, é a coxinha, que é uma delícia, eu amo coxinha. Eu amo também, sabe? É PF, coxinha, o mais do mesmo. E aí eu acho que falta... E aí acaba... Você atrai o brasileiro, porque o brasileiro consome. Pra que eu vou fazer todo um cenário, contar toda essa história pra atrair o australiano, sabe? Sem contar que... Entra o fator financeiro no meio também, né? Você fala assim, cara, tô aqui, tem que pagar aluguel. Vou fazer promoção de coxinha... Ou, tipo, vou tentar explicar pro australiano o que é coxinha. Sim. Entendeu? Tipo assim, vou fazer, gente, R$5 toda terça. Entendeu? Sim. Tipo assim, é mais fácil. Então, mas como diz o Murilo, assim, o Murilo, ele é muito bom com isso, assim. Ele me ensina bastante dessa visão, porque eu tenho essa visão mais mágica, ele tem mais da realidade. Ele fala assim, amor, se hoje a Austrália falasse assim, gente, todos os brasileiros têm que ir embora daqui da Austrália. Tipo, todos os imigrantes têm que ir embora. Os restaurantes brasileiros vão fechar. Sim. Infelizmente. Lógico, existem, não tô falando que são todos, existem muitos restaurantes brasileiros que sim, tem aí já conseguiram se estabelecer e tem bastante cliente gringo. Mas vamos pegar, assim, números, vamos ver quantos mesmo dessa porcentagem é brasileira e quanta porcentagem é gringo, sabe? Sim. Tipo assim, infelizmente, isso é uma coisa que eu vejo que você aborda bastante, né, aqui no podcast. Sem contar que, assim, apesar que agora eu acho que veio uma onda aí de uns business brasileiros bem legais, assim. Tem alguns botecos, eu acho que é muito legal o conceito. Acho que tem que ser exportado. Mas até então, quantos business brasileiros a gente ainda usava aquela coisa muito caricata, verde e amarelo, sabe? Tipo assim... E aí, você automaticamente já afasta. Sim. Né? Então, assim...
Eu acho muito legal que aqui eles têm muito esses restaurantes fusion, né? Sim. Eu acho interessante alguém, tipo, algum... Não sei se existe isso também, eu não sou... Mas abrir um restaurante, eu acho que um Sim. boteco fez isso, meio que uma fusão. Sim. Você vê que tem coisa brasileira, mas tem coisa que agrada ao paladar do gringo, assim, Sim, né? sim. Tipo, é um menu pensado para o australiano, né? Também, A gente fez uma coisa, a gente faz um pouco no jantar, no Mandioca, que a gente introduz alguns ingredientes nativos australianos no jantar. Então a gente usa lemon myrtle, que é uma árvore que tem aqui na Austrália. Então a gente faz um nhoque, eu falo, essa é a fusão, hein? É um nhoque de mandioca com lemon myrtle. Uau! Então, assim, é muito legal, muito interessante. É simples, mas tem um negócio ali que você fala assim, poxa, isso é legal. Eu acho que nenhum lugar brasileiro eu nunca vi que tenha feito uma fusão legal, assim. Porque eu acho que a fusão que às vezes os business fazem é assim, tem um Big Breakfast no menu, e aí tem, em vez de, sei lá, tipo, tem um pãozinho de queijo ali, sabe? Alguma coisa assim. Não, eu acho que ainda falta... Eu acho que falta um melhor preparamento, um preparo maior dos chefes brasileiros aqui. Eu acho que falta uma coragem de dois Trazer um como novo. eu. Trazer o novo. Não, de pegar e assumir. Assim, eu sou um restaurante brasileiro, eu vou fazer uma gastronomia legal brasileira. Sim. Sabe? Tipo assim... hoje tem muitos brasileiros aqui que são chefes, mas eles acabam... Eu tenho certeza que tem muitos brasileiros talentosíssimos chefes brasileiros, mas eles estão trabalhando com cozinha italiana, estão trabalhando com cozinha modern Australian, asiática. Sim. Ainda não vi um chefe brasileiro assim, falar assim, nossa, não, tô fazendo gastronomia brasileira, vamos fazer aqui. Tem algum, eu não tô falando que não existe, existem alguns, mas assim, num restaurante assim, legal, Sim. de responsa, fala assim, vou fazer tucupi? Sim. Ainda não vi. Não viu. Vou fazer. Vou mas fazer. Assim, Você mas, vai fazer. Mas eu não tenho restaurante. Não importa, isso é uma Restaurante experiência. de experiência. É o futuro. É o futuro da gastronomia, gente. Não, mas eu assim... Eu acho bonito. Eu ia achar muito lindo. Um chefe brasileiro, assim, num restaurante, sei lá, top daqui, trazer sei lá, um set menu. Sim, mas... Com gastronomia brasileira. E aí o que... E gastronomia, assim... de alta. Não coxinha. Tipo, sim, dá até pra fazer uma coxinha, mas uma coisa assim, uma coisa tipo, muito especial, entendeu? Que você olha assim, caraca. Que é só um bite. Ali que você vai falar assim, nossa. Uma explosão de sabor. Sabe, tipo ratatouille, que ele come ali um ratatouille, entendeu? É isso. E você sabe que eu acho que, assim... A gente tava falando, né? Por que a culpa é do ovo ou da galinha, né? Será que é do business que não tem essa coragem de se impor? Ou do cliente, né? Eu acho que é a culpa dos dois. O business que não assumiu, e eu acho que o brasileiro tem que valorizar a sua cozinha aqui. Sim. Sabe? Gente, olha, eu vou falar uma coisa super polêmica aqui, mas eu vou. Pode falar. Quando você vê lá as enquetes da galera no Brasileiros em Sydney, no Papo Calcinha, nos grupos... Gente, vocês estão com saudade de comer o quê? Que eu tô pensando em importar uns produtos brasileiros. Gente, a galera fala miojo da Turma da Mônica. Não, desculpa, olha, eu não tô falando que você não deva comer miojo da Turma da Mônica, tipo... mas assim, né? A galera Sazon, Tang. Não, eu quero morrer. Sim. Não, juro, assim, pra mim, assim... na verdade, eu tenho uma preocupação... É sério, gente, eu sei... Eu tenho uma preocupação com a saúde dessas pessoas. Com a alimentação. Gente, de novo, comer de vez em quando não tem problema. Comer um miojo, tudo bem. A gente tá falando assim, saudades de coisas. Nossa, eu tenho saudade, sei lá, de um peixe na praia. Não, você é rei. Tem saudade... Não, assim, você tem a saudade até do mate, que é uma coisa cultural ali, né? Tipo, não tem problema. Mas assim, gente, a gente tá falando Tang. Tang eu tomava quando era criança. Quando eu tinha 5 anos de idade, que a gente achava que era saudável, que era suco natural. Agora a gente sabe que não Hoje em dia a gente Sazon sabe que também não. Por favor, né? Tipo assim, ou bisnaguinha, essas coisinhas que vem de uma indústria alimentícia. Até vocês estão bastante tempo aqui também. Gente, comer um chocolate, se às vezes você fala assim, nossa, por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu gosto. Eu adorava bono de doce de leite. Nossa, às vezes eu falo assim, nossa, que vontade de comer uma bono de doce de leite. E o Murilo fala assim,
Cara, cala a boca. Tipo, come hoje em dia. Isso daí é uma memória que você tem na sua infância. Mas afetiva. aconteceu isso. O Luan comprou um traquinas outro dia, eu comi, nossa, gente. Não, sem contar que vocês, não sei se vocês já repararam, as comidas mudaram, né? Mudaram. Mudou a fórmula. Mudou a fórmula. Tá horrível. As coisas estão muito... Daí você começa a ler os ingredientes. A adição... Isso é uma coisa da indústria da alimentação, né? Que faz isso, que adiciona um monte de aditivo pra render, enfim. E as pessoas ainda consomem isso. Até Ai, gente, tô falando de marcas aqui, mas... Eu também falei várias. Desculpa, corta, dá um bico aí. Mas o Bis... O Bis! Eu prefiro 1000 vezes uma torradinha daquela Sim. da italiana, tortina, sei lá, do que o Bis hoje Até em dia. mesmo o próprio Tintã, gente. Tintã dá um baile nas coisas do Brasil, sabe? Tipo assim... o negócio que... E eu acho que o brasileiro, ele... Assim, eu falo que o meu sonho é um brasileiro, alguém que tenha coragem de importar as coisas legais do Brasil. E assim, eu sei de brasileiros que tiveram um pouco dessa coragem, talvez não souberam também divulgar. Tinha uma empresa de fruta brasileira congelada muito legal. Né? Mas não... E não durou, assim, por diversos motivos, também tem Covid e tal. Enfim, mas assim, o meu sonho é que, assim, sabe aquelas farinhas tradicionais que a gente... As farinhas de mandioca, os polvilhos artesanais. Ai, biscoito de polvilho. Bacana. Hoje tem pessoas que produzem aqui, isso é muito legal. Eu acho muito legal. Mas eu acho que, por exemplo, até mesmo essas empresas que trazem coisas brasileiras, é para brasileiro. Sim. Peraí, que australiano vai comprar Tang. Não, Né, gente? Não, vamos falar a verdade, né? Tipo assim, E eu acho que a gente precisa assumir mais, ter mais orgulho e suporte os business que estão querendo fazer uma coisa legal. Diferente. Porque geralmente, às vezes, um business brasileiro de gastronomia que quer fazer um jantar legal, diferente, eu falo pra gente mesmo. Ah, é caro. Ah, não, isso eu não vou pagar. Aí você vai num super restaurante aqui, caríssimo, que tá super trendy, que todo mundo tá tirando picture no Instagram, você não tá nem aí quanto que é o preço. Sim. Agora, pro pobre coitado lá brasileiro que tá tentando trazer uma coisa legal, diferente, eu falo mesmo pela gente. Eu acho que falta uma consciência de querer... apoiar esses pequenos empreendedores. Sim. Porque é um custo, gente. Vocês não têm noção. Custo, gente. Tá caro. Não é porque a gente quer ficar milionário. Não. Olha, milionário, eu tava assim, ó, vim pra chegar aqui, peguei 2 ônibus. Assim. Não, condução. Valorize. Valoriza, gente. Valorize, vai lá no quintal. Vamos lá no quintal, gente. Buca a experiência lá pra chegar na sua casa, comer. Isso, segue o quintal, social media, porque eu acho que é a forma que a gente... Exato, compartilha com os amigos gringos. A gente nunca vai... Todo mundo, quando você fala assim, todo mundo ama a cozinha brasileira, todo mundo ama a cultura brasileira. E aí, pra dividir com os amigos? Né? Divide. Quando fizer uma celebração, leve seus amigos, não peçam descontos, gente. Seu próximo aniversário, ao invés de comprar coxinha... Compra uma experiência do quintal. Exato. Faz um jantar na sua casa. Faz um feijoada pé que quer receber os amigos. A gente faz a comida, você não precisa nem lavar a louça, gente. Maravilhoso. Olha que maravilhoso. Eu tô lavando pra você. Maravilhosa. Cris, foi um prazer. Me diz aí uma última pergunta. Diga. Quais são as 3 dicas que você daria pra quem quer empreender com gastronomia? Com gastronomia. Bom, acho que assim... Eu fiquei pensando... Olha, é engraçado. Eu fiquei assistindo os episódios e eu falei assim... Gente, quais que vão ser minhas 3 dicas? Vai ser no freestyle, não pensei. Eu acho que, primeiro... Com gastronomia... Eu vou focar, assim, até com gastronomia brasileira... Fora do Brasil, eu acho que estudar. Acho que a gente tem que estudar, assim, bastante. Sabe aquela coisa assim... Quando a gente sai de uma faculdade de gastronomia... Gente, a gente não sabe nada, que nem eu falei no começo. A gente sai assistente do assistente. E se você acha que você é o chefão, volta 3 casas. Porque não é, entendeu? Então, assim... Humildade. Humildade. Sandalinhas da humildade, sabe? Porque, assim, é muito difícil. É uma área que é muito difícil. Hoje existe um apelo muito grande aí
né, de MasterChef, de celebridade, os vídeos no YouTube, tudo é muito legal, muito bonito, mas é uma área difícil, então a gente tem que estudar. Acho que estuda para tudo, né? Acho que estuda sobre alimentação, estuda comportamento. Eu acho que as pessoas esquecem essas coisas assim. A alimentação, ela é diretamente relacionada a comportamento. E as pessoas, elas esquecem disso. Assim, esquecer um pouco... Bom, então vamos lá, as três, né? Senão eu vou me perder. Então, uma é estudar. Estudar. A outra, humildade. Acho que as sandalinhas da humildade. Boa. De, assim, não é porque você terminou um curso de gastronomia que você é o chefe de cozinha. Você vai ganhar 5 estrelas no chão. Não, amigo, vai ter que estudar, vai ter... E olhe lá, assim, você tem que se envolva, sabe? Botar as sandalinhas da humildade e se envolver com outros chefes, se envolver, não se fechar no seu mundinho, sabe? Ontem mesmo, eu te mandei uma mensagem super tarde, fazia tempo que eu não trabalhava com outros chefes, assim. E ontem uma amiga minha... um chefe meu precisa de um cozinheiro, você não quer ir? Sim, vou. Nossa, faz tempo que eu não vou. Um catering numa casa. Não é porque hoje eu sou uma chefe de cozinha do meu próprio negócio que eu cheguei lá botando a banca. Sabe quem eu sou? Também sou chefe de cozinha. Sim. Não, eu tava ali, eu era assistente. Tiro o lixo? Tiro. Sim, é isso, assim, e tava ali de olho, tava ligadona ali pra... Seja mais humilde e fica atenta no que tá acontecendo, pergunte, converse, não tenha medo de falar que não sabe. Boa. Sabe? Tipo assim, o que é tucupi? Tem muito brasileiro que não sabe o que é tucupi. Eu não sabia o que era tucupi, sabe? Então, assim, às vezes alguém tá falando sobre o assunto, porque tem isso também, assim, o chefe sabe tudo, todos os molhos... Não sabe, entendeu? Então, assim, não tenha medo de falar assim, não sei o que é essa técnica. Nossa, quero aprender, me ensina. Sim. Então, assim, eu acho que é isso. Estudar, humildade. E a última, eu acho que não esquecer um pouco das nossas... Eu tô numa pegada muito de tradição, assim, sabe? Tipo, trazer... lembrei, que é essa coisa das tendências muito escalafobéticas, sabe? Essa coisa assim de... Tudo muito instagramável. De ovo de Páscoa de coxinha. Sim. Tipo assim... Instagramável, tudo é o Instagram. Nada contra, Sim. mas eu tenho uma certa... Um negócio aqui. Tudo bem. Como que vai fritar esse negócio, entendeu? Tipo assim... E será que é gostoso, coxinha né? de 1 quilo. Sabe, essa coisa assim, essa coisa que é muito tendência. Isso não dura, gente. Sim. Nada que é muito tendência, que é muito... nossa, vou tirar... Não dura. Sim. Sabe, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, sabe? Tava até... Vira e mexe, a indústria de alimento faz umas coisas muito assim pra chamar atenção até. Acho que não sei se isso é verdade. Um miojo doce. Eita. Não sei se você viu. Eu falei assim, gente, não, sabe? Tipo assim, mas isso também a indústria pega pra te chamar atenção. Mas se você é empreendedor que tá começando agora, foge disso. Não queira abrir um business de coxinhas gigantes, sabe? Sim. Essa coisa, tipo, eu acho que... Que vai durar até que dura e passa. E passageiro, né? Passageiro, sabe? Que tipo... E você não constrói. E aí, por isso que os business fecham muitas vezes. Porque pegou a onda ali numa tendência. Nossa, isso é... Não. Da paleta mexicana, por exemplo. A paleta mexicana. A paleta mexicana tá aí pra provar pra gente. Que não é um business sustentável. Adorou, entendeu? Tipo assim, vai vir uma outra coisa. Lembra dos cupcakes? Sim. Tinha uma febre dos cupcakes, verdade, entendeu? sim. Assim, não foque seu business. Não tem problema você pegar ali, surfar um pouquinho na onda. Não tem problema, mas não faça o seu business baseado nisso. Sim. Nossa, não, vou abrir umas palhetas mexicanas em Sydney. Eu acho que tinha alguém fazendo... Tinha, não sei. Eu posso estar meio doida, mas alguém começou alguma coisa assim aqui. Eu falei assim, gente, não pode, sabe? Então eu acho que dar uma olhada. Não tô falando que a gente tem que basear o business, que nem eu falei lá na gastronomia francesa, Escoffier, que são os grandes mestres da gastronomia. Não é isso. Mas ver o que tá aí, que tá dando certo, sabe?
E eu vou dar uma quarta, assim, orgulhe-se do Brasil, sabe? Boa. Tipo, pesquise, conversa com a sua mãe, conversa com a sua avó, sabe? Quando Traga elas... suas raízes, né? vai para suas raízes, vê o que tem. A gente, eu sou de São Paulo, da Grande São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, tem muita cultura ali dentro, na cidade. Mas tem tanta cultura regional muito bacana. Me frustra muito e me dá muita tristeza quando as pessoas falam assim, mas gringo não gosta de doce brasileiro, brigadeiro. Gente, gastronomia brasileira, confeitaria brasileira, você usa minha brigadeiro, você usa a beijinho, a gente tem os doces nordestinos, Compotas, né? Compotas, bolo de rolo, um monte de coisa legal. Tem até uma pessoa que faz bolo de rolo aqui em Sydney, eu acho muito legal, sabe? Nossa. É trazer um pouco essa cultura, mas você não precisa fazer da forma que fazia há 50 anos atrás, mas Sim. traz um lado moderno. Hoje, gente, tudo é baseado em coisas, no clássico. Faça o clássico bem feito com um toque moderno. Eu Boa. acho que é isso. Muito bom. Maravilhosa, gente. Amei te receber aqui. Adorei também, gente. Eu falo bastante, eu vou aguentar. E eu tenho presente pra você. Eu estava muito... A pele da chefe de cozinha agradece. Não, essa pele feita no óleo de cozinha. Fica ali tratada no óleo de cozinha. Vamos resolver isso. Eu amei. Tenho um presentinho pra você. Eu trouxe um presentinho. Deixa eu deixar um presentinho também. Pros dois. Ai, obrigada. Que lindo. Que a gente tem os nossos produtinhos quintal. Vamos abrir, vamos mostrar. Tem nosso antipasto de Olha, berinjela. que chique. E você vende isso? Vendemos. A gente na internet? Hoje a compra tá direta com a gente tá aí para fazer uma loja online e tudo mais, mas no momento a gente tá compra direta só no Instagram. Então a gente tem uma linha de 6 produtos. Eu tentei me inspirar em coisas clássicas que a gente come, assim, pelo menos a minha família sempre fazer uma festa, faz um antipasto de berinjela. E aí Nossa, a gente fez um antipasto. Isso aqui você vai gostar pro seu churrasco. Um sal, não usem sazon, comprem o sal do quintal, gente. Só com coisas naturais, são 3 tipos de pimenta, não é apimentado, Nossa, são só para temperar. Então a gente tem outros 4 produtos que a gente desenvolveu, assim, uma forma das pessoas levarem o quintal para casa delas. E comerem uma coisa de verdade, não tem nenhum aditivo, não tem nenhum conservante, não tem nada. Gente, vai lá. Segue elas no Instagram. No Instagram. Quintal. Vou botar aí. @Quintal Project. E vai lá comprar, gente, porque isso aqui, ó, dá trabalho. Dá trabalho, viu? Quase que eu quero. Isso aqui é o rótulo, você não tem noção disso aqui, ó. Tudo isso aqui custa dinheiro. Dinheiro, aqui é tudo dinheiro, viu, gente? Várias notas de dólar aqui, viu? Então valoriza, tá? Valoriza. Então a gente, assim... E são detalhes, né? Não, assim, são detalhes que fazem toda a diferença. Que a gente tem um designer... 88% de Australian Ingredients. Exato, a gente tem uma nutricionista que cuidou do nosso labeling pra colocar toda a tabela nutricional. Não, o povo não tem noção do que isso aqui, não tem noção, ó. né? Gente, olha, um hand wash. Claro, a chefe de cozinha lava a mão. Eu sou viciada em lavar minha mão, falando isso. Eu amei. Tem um retinol aí, anti-aging. Nossa, super preciso. Não, eu vou bucar aqui um tratamento, porque Pode vir. Esta pele... Olha, apesar de eu ter uma pele ser cozinheira... Tá maravilhosa, Tá boa. É porque, bom, as unhas sem esmalte, né? Isso é uma coisa que a gente não fala, né? O glamour, assim. O glamour. Esquece unha feita, gente. Assim, é unha curtinha pra não entrar nada na alimentação das pessoas. Maquiagem mesmo em si, eu não uso durante o dia a dia. Então, mas a sua pele tá ótima, porque muitos chefes de cozinha têm melasma por causa do calor. São aquelas... As manchas. As manchas. Não, eu acho que a minha mãe fez uma coisa boa. Nossa pele da família é boa. A genética é boa. A genética é boa. Mas são coisas que a gente tem que abrir mão, né? Na cozinha, assim, como eu falei, assim, esse glamour cabelo preso, sem maquiagem, unha curta, barriga no fogão, queimadura, Sim. corte.
são coisas São que a gente... ossos do ofício. Ossos do ofício. Muito obrigada, Cris. Ah, Foi muito eu bom te receber. amei. Obrigada pelos presentes, amei. Prazer, eu também amei. Não, eu sou muito fã, assim. Nunca fiz nenhum tratamento, mas assim, eu acho que o fato, independente de ser gastronomia ou não, acho que um business trazer um pouquinho de Brasil, sabe, de uma forma bonita, moderna, bacana, é isso, sabe? É isso. Isso a gente tem que valorizar. Sim. O brasileiro tem que ser o primeiro a comprar, Sim. sabe? Às vezes a gente quer comprar, ai, não, gente, onde vende aquele creme que é dessas marcas enormes que estão ganhando rios de dinheiro? Que testaram em animais já, por mais que elas falam que não testam. Que testaram em animais. E que, assim, e que você tá movimentando numa economia e, assim, que a gente nem sabe o que tem por trás disso, gente. Sim. Como a mesma coisa quando você vai no mercado e compra, compra da indústria. a geleinha lá, a geleia, tipo, industrializada do mercado, entendeu? Então, assim, aqui sou eu que tô fazendo, eu sei o que eu coloco ali, é a mesma coisa vocês. A gente precisa valorizar os pequenos empreendedores, né? Os pequenos empreendedores e as pessoas que estão querendo fazer alguma coisa legal. E diferente. E diferente, Fazer sabe? a diferença. Assim, infelizmente, tem muita gente que também vai focar no dinheiro, não quer nem saber, só quer tirar proveito das pessoas. Com certeza. Mas eu acho que tem esses business que estão... Gente, olha isso, é muito lindo, sabe? Tipo assim, a gente tá numa região aqui que não é fácil estar aqui, um aluguel caríssimo, tenho certeza. Com certeza. E acho que botar o nome... Gente, bossa, que é cultura brasileira. A gente tá falando de cultura brasileira. Sim, essa é a ideia. Esse é o conceito. Obrigada, Cris. Obrigada a você, obrigada. Sucesso, desejo sucesso pra você. Vou marcar a nossa experiência lá. Vocês vão ser super convidadíssimos. Assim que a gente souber datas, eu falo pra vocês. E segue a gente lá no Instagram pra vocês verem essa experiência. @livia.portugal, @negócio delas pode. E segue o Bossa também, Bossa Skin e Bossa Skin Spa. Foi muito bom receber você. Espero que vocês tenham gostado do episódio que você ouviu no Spotify ou, enfim, assistiu no YouTube. E até o próximo episódio.